A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, como eu falei, que ia fazer um vídeo sobre coisas amaldiçoadas dentro de casa. Nós vamos ler aqui em Deuteronômio, capítulo 7, o versículo 26, que diz assim: Não colocarás uma abominação dentro de casa, para que não te tornes um anátema semelhante a ela. Tu a rejeitarás e detestarás plenamente, pois é um anátema. Esse anátema significa maldição, viu, irmãos? Então, aqui a gente vai ver no contexto desse capítulo 7 aqui, o Senhor orientando o seu povo, o Senhor mostrando para o seu povo que maneira o seu povo deveria habitar naquela terra prometida, a qual o Senhor havia ali feito uma aliança, um juramento com os pais aqui desta nação. Com Abraão, Deus havia falado que iria dar para os descendentes de Abraão. E o Senhor, de fato, cumpriu com aquilo que saiu da sua boca. Então o Senhor está dizendo, olha, quando vocês entrarem para possuir esta terra, vocês não façam aliança com aquele povo, vocês não entrem em acordo com aquele povo, mas vocês destruam seus deuses, destruam os altares, destruam os ídolos, não façam aliança com aquele povo. E então o Senhor vai falando ali de que forma que eles devem habitar naquela terra. E o Senhor vai dizendo para que eles não tenham nenhum tipo de aliança com aquele povo, para que eles não venham dar suas filhas para aqueles povos, e também porque eram 7 nações, que eram mais numerosas do que Israel, que eram mais poderosas do que Israel, mas o Senhor estava dizendo, não temas, porque eu estou no meio de vocês, eu estou com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, ele está conosco também. Glória a Deus, o Senhor também está conosco. E o Senhor estava ali falando, para aquele povo, não temas, porque eles são numerosos, suas cidades são fortificadas, são homens de guerra, mas não temam, porque a terra já é de vocês. Vocês só precisam ter força, ter coragem para vocês tomarem posse daquilo que já é de vocês. E, meus queridos e amados irmãos, o Senhor também disse para ele, vocês destruam, os ídolos, não desejem o ouro e nem a prata daqueles ídolos, da cobertura daqueles ídolos, mas vocês detestem. E outra coisa, não levem para casa nenhuma coisa amaldiçoada, para que vocês também não se tornem maldição como aquelas coisas. Então é disso que nós vamos falar aqui. A palavra do Senhor está dizendo, não colocarás uma abominação dentro de casa. O que é que você tem colocado dentro da sua casa, que tem te amarrado, que tem te aprisionado, que tem sido portas para que demônios venham entrar? Que coisas que têm dado legalidade aos demônios para que eles venham entrar na tua casa e fazer com que a tua vida fique mais difícil ainda. Às vezes são coisas consagradas, Você leva para dentro da sua casa, ou às vezes até mesmo dentro do seu coração. Você leva aquilo para dentro da tua casa, dentro do teu coração. Então nós temos que ter muito cuidado com as coisas que a gente traz para dentro da nossa casa, com as coisas que a gente compra para trazer também para dentro da nossa casa. Que nós possamos orar por qualquer objeto que entra na nossa casa. Não colocarás uma abominação dentro de casa, para que não te tornes um anátema. Eu quero pegar aqui na linguagem de hoje, a Bíblia aqui do meu esposo, que ela é bem melhor para que você possa entender. O mesmo versículo 26 diz, não levem nenhum ídolo. Olha só, o Senhor estava falando sobre a idolatria. A idolatria. De repente você não tem nenhuma imagem de escultura na tua casa, mas você está idolatrando outra coisa, Não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Olha só como era algo assim bem forte, irmãos, bem forte. A maldição que estava sobre aquele objeto também poderia estar na vida daquela pessoa. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos.
pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada, né? Então o Senhor estava dizendo, olha, não levem para dentro da casa de vocês ídolos, porque são maldições, para que vocês também não se tornem maldição como aquele objeto. Então nós temos que perceber o que a gente traz para dentro da nossa casa que é amaldiçoado, né? Que são maldições, mas estão ali, né? Estão ali de uma certa forma sendo porta para que a sua vida seja amarrada, para que venha trazer enfermidades, para que venha trazer tristeza, angústia, sabe? Para a tua vida, para a tua alma. Eu me recordo, quero comentar aqui algo sobre há uns 19 anos atrás, quando eu aceitei a Jesus, né, como meu Salvador. E antes eu tinha comprado um quadro do Bruce Lee para o meu esposo. Meu esposo era fã de Bruce Lee. E eu comprei um quadro para ele, né, daquele jeito lá, umas garras sangrentas no quadro e tudo mais. E estava lá na parede aquele quadro. Aí aceitei Jesus como meu Salvador, me reconciliei. E o quadro, bom, ficou lá. E os dias foram passando e eu tinha um ursinho que eu tinha ganhado dele também, né? Quando a gente namorava, ele me deu um urso e uma caixa de bombom. E eu tinha ganhado também um urso de uma amiga minha. Essas coisas estavam lá, estava tudo lá. Então, eu, nova convertida, saí para ir para o hospital para evangelizar com as irmãs, porque logo que eu aceitei Jesus, eu comecei, sabe, me envolver logo com as coisas do Senhor, no evangelismo, né, na limpeza da igreja, sempre tá ali. Melissa? Anda aqui, Melicinha, anda. Anda, mamãe. Anda, mãezinha. Anda aqui onde a mamãe anda. E aí, meus queridos e amados irmãos, e evangelizando ali, né, fazendo a obra junto com as irmãs no hospital. Bom, e aí eu cheguei. Aí quando foi à noite que eu me deitei na cama, meus irmãos, eu tive assim, eu fui atacada espiritualmente, né? Fiquei paralisada na cama, não conseguia mexer os braços, não conseguia mexer minhas pernas, fiquei paralisada. E com muita dificuldade falava. Então eu pedi para o meu esposo, com muita dificuldade, para ele chamar o pastor na época. E isso à noite. E ele foi chamar o pastor veio, né? Que era o mesmo pastor que tinha orado também pela minha conversão. Ele veio. Quando ele veio, ele viu aquela situação minha. Então ele foi, conversou com meu esposo, perguntou se meu esposo daria, se tinha como meu esposo concordar em queimar aquele quadro, né? Como servo de Deus, ele já sabia, né, que também aquilo ali era algo que não deveria ficar ali. Então ele, né, perguntou para o meu esposo se podia queimar o quadro, né? Meu esposo falou que sim. Um ursinho também, ele deixou o ursinho que meu esposo me deu, mas levou o que a minha amiga tinha me dado. E ali ele levou para o fundo do quintal, queimou. Quando ele começou a queimar, irmãos, sabe? Eu já comecei a sentir um grande alívio. Aí ele veio, terminou de queimar as coisas, veio para o quarto, fez uma oração e aquilo parece que foi me desprendendo. A partir do momento que ele começou a queimar aquelas coisas, sabe? Começou me desprendendo. E quando veio que fez a oração, o Senhor fez a obra completa, né? Ele já saiu da nossa casa, já estava bem, né? Então foi assim uma experiência que eu vivi, né? Foi um ataque espiritual que eu recebi. Eu não vi. Se eu disser que vi algum vulto, alguma coisa, eu não vi. Mas, no entanto, eu fiquei paralisada, né? Mas o Senhor ali, usando aquele servo, né, fez ali uma limpeza espiritual. O tempo passou. Quando foi alguns anos atrás, não sei, acho que uns 3 anos atrás, eu tive um sonho, né? Eu sonhei com a casa de umas meninas, sabe? A casa de mães jovens que sempre estava na igreja com a gente. E 2 jovens e uma criança. Essa criança sempre estava na igreja, muito dedicada, muito inteligente.
E as moças também, né? Estavam tudo na igreja. E eu tive esse sonho, né? Eu sonhei que eu estava na casa delas e eu via um quarto só de urso de pelúcia e boneco, e bonecas, cheio de urso de pelúcia e boneco. De repente, a luz da casa apagava, mas eu via um boneco. Eles tinham vida, esses bonecos estavam dentro do quarto e tinham vidas, eles tinham vida, esses bonecos. E aí um daqueles bonecos pegou uma faca, gente, igual aquele filme do Chucky, o boneco assassino. Quem já assistiu sabe do que eu tô falando. E pegou uma faca e saiu atrás das meninas, né? Saiu atrás das meninas, aquele boneco. E eu começava a repreender dentro daquela casa, eu começava a repreender aquele boneco. Tinha faltado energia, mas eu sabia o que estava acontecendo, né? Chegou a ficar arrepiada quando eu falo, né? Eu sabia o que estava acontecendo. Eu comecei a repreender, né? Quando eu acordei, continuei orando e repreendendo. Depois eu fui fazer uma visita às meninas, falei do sonho para elas, né? Falei do sonho para elas e fiz uma oração com elas, mas a criança nunca mais foi para a igreja. Uma das jovens está distanciada e a outra está lutando pela fé, né? Então, eu me desfiz daquele ursinho que eu tinha recebido do meu esposo, né? Me desfiz dele. Nossa, eu não quero saber mais nada de ursinho de pelúcia, né? Eu tinha ganhado